Tudo bem? Sejam bem-vindos ao Simpósio da Educação Especial da Diretoria Leste 3. Meu nome é Rodney. Hoje vamos falar sobre deficiência auditiva. Para iniciar, Que barulho é esse? O que foi? Não é deficiência auditiva? Mas eu sou o palestrante aqui. Ei, calma, espera. Você começou tudo errado. Por isso, hoje vamos trocar. Eu vou palestrar e você vai interpretar. Ok? Quando faz interpretação da Libras para o português, o intérprete não precisa aparecer. Então, tchau. Agora sim. Aqui é bem melhor. Esse é meu sinal. Vocês podem aproveitar a palestra em Libras para entender um pouco dessa língua. Por exemplo, por que as pessoas que falam em Libras fazem caras e bocas? O nome disso é expressão facial e corporal, e é usado para demonstrar sentimentos, emoções e vários outros significados que vocês vão perceber pela entonação de voz do intérprete. Hoje vamos falar sobre o surdo. E eu vou começar com uma pergunta. Você usa óculos? Conhece alguém que usa óculos? Acredito que sim. Alguma vez você já viu alguém mencionar essa pessoa que utiliza óculos como deficiente visual? Será que essa pessoa se sentiria confortável? E você se sentiria bem se utilizarmos o termo deficiente visual? Penso que não. Então, por que utilizar deficiente auditivo? A pessoa que tem perda auditiva usa Libras para sua comunicação. Não gosta do termo DA. Surdo é o correto. Esse termo identifica um grupo de pessoas que usa a Libras para se comunicar. Assim como o termo, no caso de quem ouve e fala português, é ouvinte. Ficou claro? Vocês já pararam para pensar em como ocorre o processo de desenvolvimento do conhecimento? Como é que aprendemos? Para ilustrar, nada melhor do que voltar ao início. Não! Não é do meu início que eu estou falando, é do início da história humana. Agora sim. O ser humano passou a descobrir o fogo, as ferramentas, o plantio. Esse processo de descoberta aconteceu através da comunicação. Primeiro, por imitação. Depois, o conhecimento foi passando por pinturas e foi evoluindo até chegar aos dias atuais. Passar o conhecimento é o que possibilitou as novas descobertas. Isso tudo através da comunicação. A cultura, as regras de qualquer lugar, os costumes, conhecimento de mundo, acadêmico, resumindo, todo o conhecimento que a humanidade tem ao longo de sua história é passado através do sistema de comunicação, ou seja, através das línguas faladas. Para nos comunicar, precisamos aprender uma língua, correto? Contudo, e se não aprendermos a nos comunicar? E se não conseguirmos conversar com outras pessoas, nem com a nossa família? Como vamos aprender, nos desenvolver? Para entender melhor, vamos assistir um vídeo sobre esse assunto.
Privação da língua. Assim como visto no vídeo, o cérebro realiza mais de 700 novas conexões neurais a cada segundo, na idade de 0 a 5 anos. Idade essa que é a aquisição da língua. Momento crucial para o desenvolvimento e interação da criança com o mundo. No caso do surdo, não há estímulo por parte da audição, o que significa que a utilização desse canal é obsoleto, não vai funcionar. Utilizar esse estímulo é o mesmo que usar ingredientes errados em uma receita. Tipo, trocar o açúcar pelo sal num bolo de cenoura com chocolate, ou colocar açúcar na feijoada. Preciso enaltecer, fortalecer, reforçar que neste processo de aprendizagem quem dá o estímulo, no caso os pais responsáveis e a escola, são os grandes responsáveis pelo desenvolvimento da língua dessa criança. Sendo assim, quais são os estímulos que precisamos utilizar quando nos deparamos com uma criança surda? Assim como no vídeo, o melhor estímulo para o desenvolvimento da língua dos surdos na aquisição de conhecimento é a utilização da língua de sinais, pois é uma língua visual espacial, ao contrário do português, que é oral auditiva, não atinge a criança surda. Acho que fui rápido demais, né? Então, para facilitar o entendimento, eu vou recorrer mais uma vez à história. Vamos falar sobre a história dos surdos. Registros mostram que, 470 a.C., o filósofo Heródoto classificava os surdos como seres castigados pelos deuses. Em 368 a.C., Sócrates fala a respeito dos sinais que os surdos produziam. Aristóteles afirma que sem fala não há pensamento. Portanto, os surdos são incapazes da razão. Isso em 355 a.C. Por isso, nessa época, os surdos eram tratados como animais, escravos, muitas vezes abandonados e com grande frequência condenados à morte. No ano de 476, na Europa, não era muito diferente. Eles eram considerados incapazes, estranhos, não tinham alma imortal. Já que não conseguiam falar, não tinha como confessar seus pecados. Por isso, não podiam comungar, e sua alma já estava condenada. Eles não tinham salvação. Seus direitos de participar da sociedade? Nenhum. Não podiam casar e nem herdar suas próprias heranças. Em 530, monges, para respeitar o seu voto de silêncio, passam a utilizar sinais para se comunicar. Foi dessa forma que ocorreu a primeira tentativa de educar os surdos. Grandes nações como China, os surdos eram jogados de penhascos. Já no Egito, curiosamente, aconteceu algo diferente. Lá eles eram adorados, pois acreditavam que eles se comunicavam em segredo com os deuses. Ponce de León era um monge e foi considerado o primeiro professor de surdos na história. Quase não se sabe sobre seus métodos. Ele educava filhos de nobres, pois os primogênitos precisavam aprender a falar e expressar seus pensamentos e vontades para receber o título de nobreza e a herança. Muitos foram considerados como que tinha problema de fala, mas a inteligência ainda era preservada, garantindo assim os seus direitos. Deleuze começou a ensinar surdos por volta de 1760. Criou a primeira escola pública de surdos.
Ele acreditava que o surdo era um ser capaz. Naquele tempo, muitos surdos viviam na rua, na miséria. Então, percebendo que eles conseguiam se comunicar, ele resolveu educá-los. Esses surdos começaram a ter mais autonomia e começaram, inclusive, a trabalhar. Muitos não conseguiam abandonar a escola e acabaram se tornando professores. Rapidamente, grupos surdos começaram a criar associações, se organizaram. Com a educação acontecendo de maneira mais efetiva e as interações entre eles cada vez mais intensas e organizadas, os surdos começaram a ocupar cargos mais elevados do que meros trabalhos braçais. Mais ou menos nessa época, Itard, médico, um dos grandes representantes das tentativas de curar a surdez, durante anos ele realizou experimentos e experiências e iniciou dessecando cadáveres de surdos. Sem resposta, começou a aplicar cargas elétricas nos ouvidos dos surdos, colocou sanguessugas nos ouvidos para provocar sangramentos, furou as membranas timpânicas de alunos, fraturando até crânios em alguns, levando eles a óbito. Depois de muitos anos de experimentos fracassados, ele acabou assumindo que a melhor forma de educar os surdos é através da língua de sinais. Nos Estados Unidos, Gallaudet resolve ir para a França para aprender língua de sinais. Quando retorna da França, abre uma escola. Anos depois, seu filho funda a primeira e única universidade de surdos do mundo. Um congresso de Milão aconteceu na Itália, onde educadores de todo o mundo começaram a discutir qual o melhor método de ensino para os surdos. Mas lá só tinha ouvintes. E claro que o método oral foi escolhido por todos. A partir do Congresso de Milão, que ocorreu em 1880, ficou proibido de ensinar a língua de sinais nas escolas. E todos os surdos dali em diante precisavam aprender a falar, e ninguém poderia se comunicar através de sinais socialmente. Esse império oralista se manteve por quase um século, quando, em 1971, no Congresso Mundial de Surdos em Paris, que a língua de sinais passou a ser novamente valorizada. Em 1960, começaram estudos mais profundos sobre a língua de sinais com Stokoi. Aqui no Brasil, Rouet foi chamado por Dom Pedro para iniciar a educação de surdos no Brasil. Alguns rumores dizem que foi por Dom Pedro ter alguém na família que era surdo. Associações como INES e FENEIS foram criadas ao longo da história. Entretanto, o Brasil foram um dos países que sofreu influência do Congresso de Milão, do Império Oralista. Após esse período, essas associações trabalham para garantir o direito da comunidade surda no Brasil. Vocês conseguiram perceber o quanto a história dos surdos foi marcada por preconceitos e descaso? Pois é. Então, agora chegou o momento de interação. Brincadeira. Na verdade, quero fazer algumas perguntas e peço que reflitam e anotem suas respostas. Você acredita que o surdo é capaz? Você acredita que o surdo pode ocupar qualquer cargo ou função que esteja dentro da sua realidade física, ou seja, que não dependa exclusivamente da audição, aquela função? Na sua opinião, e pode ser sincero, ok? Na sua opinião, você acredita que o surdo pode desenvolver suas habilidades assim como um ouvinte? O que falta para o surdo
no que tange à educação para garantir seu processo de aprendizagem, assim como ocorre com os ouvintes. Agora, vamos abordar a L1 dos surdos. Nesse momento, vocês vão me perguntar: o que é L1? E eu respondo: L1 é a primeira língua, a língua materna. Nesse caso, a língua adequada para os surdos. Sim, estou falando da Libras, línguas de sinais. Na verdade, Libras é uma sigla, o que significa Língua Brasileira de Sinais. E sendo uma sigla, precisa escrever em letra maiúscula. Mas como Libras parece ser uma palavra, é possível que ela seja escrita somente com a primeira letra em maiúscula. Ao contrário do que todos pensam, Libras não é universal. Cada país tem a sua própria língua de sinais. Afinal, uma língua também carrega a cultura, os costumes dos seus falantes. Por isso, a língua também sofre mudanças diante de cada realidade. Assim como acontece no português. Mesmo aqui no Brasil, tem algumas diferenças de sotaque, palavras. Entretanto, para o português de Portugal, tem muito mais diferenças. No caso da Libras, ela tem raiz francesa, já que Rouet trouxe para cá. Outra língua que também tem raiz francesa é a ASL, que é a língua de sinais utilizada nos Estados Unidos. Lembra que Gallaudet foi à França para aprender com Delépée? Libras é uma língua e não uma linguagem, tudo bem? Linguagem é uma manifestação de uma língua, uma parte da língua. Assim como a linguagem teatral, linguagem corporal, a Libras é um sistema completo, assim como o português, inglês, tem suas regras, gramática, entre outras. Em 2002, a Libras foi reconhecida como língua aqui no Brasil, como meio legal de comunicação entre os outros recursos de expressão a ela associada. Lembra lá no início que eu falei para você prestar atenção nas expressões faciais? Elas têm a mesma função da entonação da voz. Se você pensar bem, 2002 é muito recente se pensarmos em língua ou em legislação. As mudanças ocorrem de maneira muito lenta. Locais públicos, nos dias atuais, ainda não têm intérpretes, ou mesmo alguém que fale Libras. E aí, como fica o surdo? Os cursos que são obrigatórios nas disciplinas de Libras são para graduação em licenciatura. E mesmo assim, são normalmente 40 horas apenas. Só um semestre. Não dá para aprender muita coisa. Preciso reforçar. Libras é uma língua visual espacial. Já o português é oral auditiva. Por isso que o português não é adequado para o surdo. E mesmo o surdo sendo brasileiro, a língua materna, ou seja, L1, para os surdos é a Libras. Enquanto para os ouvintes nascidos e que vivem no Brasil, a L1 é o português. Tem uma imagem que eu gosto muito, que mostra uma mão com uma boca. Quer dizer que as mãos também falam. E é exatamente o que acontece. Eu sei que vocês estão ouvindo tudo que eu estou falando, porque tem um intérprete fazendo a interpretação de Libras para o português. Contudo, vocês estão vendo Libras. Para os surdos, sinalizantes é a forma de acesso à comunicação. Se estivesse falando em outro idioma que vocês não conhecem, vocês não entenderiam.
não teriam acesso a essa informação. Você sabia que muitas vezes o diagnóstico de surdez para crianças surdas acontece de forma tardia? Muitas vezes dizem que tem problema de fala, ao invés de identificar a surdez. Depois que descobrem que, na verdade, são surdos, acreditam que nada precisa ser feito, pois já estão acostumados com aquela realidade. Nas famílias, é comum ouvir os familiares dizer: "Mas ele entende tudo o que eu falo." Será? Se você continuar tendo contato com essa família, você vai perceber que não é bem assim. Ah, ele é muito preguiçoso, não gosta de fazer leitura labial. Sério? E ele aprendeu a fazer leitura labial com quem? Há quanto tempo? Nossa, ele é muito irritado. Qualquer coisa já fica bravo. Mas é óbvio. Imagina você passar todos os dias tentando se comunicar, dizer o que pensa e o que quer e ninguém entender. E pior, nem ligar, simplesmente ignorar. Essas atitudes só revelam que a família não está aceitando a identidade surda. Está querendo que ele seja um ouvinte. O surdo, mesmo sabendo Libras, não consegue entender uma língua oral. Mas nós criamos os nossos próprios sinais. Ele entende tudo. Isso é super comum, mas são sinais caseiros. Só conhece a família e os mais próximos. Como ele vai se comunicar e interagir em sociedade? Esse método também impede que o surdo aprenda Libras. Ah, ele vive sempre isolado. Claro, ninguém entende o que ele fala e ele não consegue entender o que ninguém está falando. Como vai conseguir interagir? As pessoas acabam se estressando e ele desistindo, achando melhor ficar isolado. E esse isolamento também ocorre na escola, onde muitas vezes ele só tem o professor interlocutor de Libras para conversar, pois são os únicos a saber e falar em Libras. É uma realidade bem difícil. E já que chegamos na escola, vamos falar agora sobre os atendimentos educacionais especializados. Agora, finalmente, vamos abordar a parte que compete à escola e aos professores. O contexto educacional para surdo nos dias atuais pode seguir duas vertentes. Uma é a orientação monolíngue e a outra bilíngue. Na monolíngue, o surdo está inserido dentro de uma escola para surdos, que utiliza apenas Libras em seu aprendizado. E esses são raros os casos. A orientação bilíngue diz que a L1, no caso Libras para o surdo, seria a língua de instrução, e a L2, português, e ela serviria para complementar. Como praticamente todos os conteúdos só têm acesso na forma escrita, na língua portuguesa, se faz necessário o aprendizado da L2 na escrita. Entretanto, a maioria dos surdos estão inseridos em salas regulares, onde o português é a língua de instrução e todas as pessoas falam português. Vocês conseguem ver a dimensão da dificuldade para o surdo? Seria o mesmo que você estar em um local onde só tem pessoas falando alemão. Na verdade, a gente não precisa ir muito longe. Só de estar num lugar onde só tivesse pessoas falando em Libras. E muitas vezes a realidade
ainda é mais complicada, pois muitos desses alunos surdos, não sabem falar Libras. Lembra, só tem os sinais caseiros. Diante dessa realidade, vamos começar a falar sobre os recursos que estão disponíveis aos alunos surdos dentro da nossa rede. O primeiro recurso que ele tem disponível seria a escola e sua estrutura, os professores regulares. O segundo recurso, no caso, seria o professor interlocutor de Libras. E o terceiro recurso seria o atendimento com um profissional especializado na sala de recursos. Apesar de ter colocado em uma ordem lógica na hora da apresentação, eu vou explicar como funciona o papel de cada um desses personagens em uma outra ordem. Tudo bem? Iniciando então pelo professor interlocutor. Ele atua como um intérprete. Sua principal função é transitar pelas duas línguas, ou seja, ele é a ponte entre elas. Todo o conteúdo em português, o interlocutor precisa passar para Libras. E sempre que o aluno falar algo em Libras, ele vai falar em português para a pessoa com quem o surdo está conversando. Esse seria o resumo das funções do interlocutor. Entretanto, como a realidade de cada aluno é diferente, muitas vezes o interlocutor passa a desenvolver outros papéis também. Mas o que precisa ficar claro é que este aluno não é do interlocutor. Toda a parte pedagógica, de ensino, como exercícios, atividades, avaliações, conteúdos, são responsabilidades do professor regente. Mas o trabalho será muito melhor se houver uma parceria entre os professores regentes junto com os interlocutores. Isso ocorre através de feedbacks, conversas sobre as dificuldades encontradas e as possibilidades de trabalho diante da realidade encontrada. O professor interlocutor, através da aplicação da atividade, pode perceber as dificuldades, limites, defasagens e até onde vai o conhecimento do aluno surdo. Através dessas informações é que o professor regente vai construir suas estratégias de ensino. Agora vamos falar um pouco sobre o professor da sala de recursos. Segundo Mazzotta, em 1982, sala de recurso é uma sala de escola provida com materiais e equipamentos especiais, na qual um professor especializado, sediado na escola ou em uma escola próxima, auxilia os alunos excepcionais naqueles aspectos específicos que precisam de uma ajuda para se manter na classe comum. A sala de recurso é definida pela Política Nacional da Educação Especial como um local com equipamentos, materiais e recursos pedagógicos específicos à natureza das necessidades especiais do alunado, onde se oferece a complementação do atendimento educacional realizado em classes do ensino comum. O aluno deve ser atendido individualmente ou em pequenos grupos, por professor especializado, em horário diferente do que frequenta no ensino regular. O professor especializado atua com o aluno surdo, ou DA, com a família do aluno e com o professor da classe comum, ou seja, professor da sala de recursos também conversa com o professor da sala regular. Todos os alunos com necessidades especiais têm direito a frequentar a sala de recursos. Lá, o professor da sala de recursos irá trabalhar em cima das dificuldades e defasagens que o aluno tem, na tentativa de saná-las. Mas, além do atendimento realizado, o professor da sala de recursos tem a função de ajudar os professores regentes da sala de regular
com adaptações que devem ser realizadas nos planos de aula, atividades e avaliações. Resumindo, é função do professor da sala de recurso dar suporte para o professor e para a escola, além de ser um elo entre a classe regular e a sala de recursos, a fim de levar informações necessárias para o melhor desenvolvimento do aluno. Esse profissional orientará sobre as adaptações, adequações quanto ao currículo, avaliações e questões metodológicas. E é exatamente por isso que, nesse caso, a parceria deve acontecer entre esses 3 profissionais a todo momento. E por último, o professor regente da sala. Para nortear seu trabalho, o ideal é que ele entenda mais profundamente a realidade do aluno, suas dificuldades e defasagens de conteúdo. Essas informações podem ser obtidas com o professor interlocutor e o professor da sala de recursos, mesmo se o aluno não estiver frequentando a sala de recursos. Depois, variar e ampliar os recursos das aulas para promover melhor aproveitamento do aluno. No caso do surdo, um bom início é trazer recursos visuais. Entretanto, assim como afirma Mazzotta, quanto maior for a variedade de recursos educacionais especializados em uma escola, maior será a possibilidade de colocar o aluno excepcional na situação escolar que lhe é mais apropriada. Dentro dessas orientações, com toda certeza, o ensino desses alunos ocorrerá de forma mais eficiente. Agora, uma dica para a coordenação da escola. Permita que o professor da sala de recursos tenha acesso aos professores da sala regular. Pode ser em ATPC, por exemplo. Permita que o professor interlocutor também possa falar em ATPCs sobre o aluno e o papel que ele desenvolve. Assim, facilita o trabalho e planos de aula e todas as adaptações que são necessárias por parte dos professores. Já a direção da escola também tem muito a contribuir. Muitas vezes, os alunos não têm laudo, o que não permite que eles tenham um profissional adequado ao lado deles, perdendo o direito. Conscientizar as famílias que eles precisam fazer o laudo, providenciar o laudo, é muito importante e tem que ser feito de forma mais breve possível e encaminhá-lo para o núcleo de educação especial. Conscientizar também a família sobre a necessidade do aluno frequentar a sala de recursos. Além disso, a família deve aprender Libras e, se possível, encontrar possibilidades de deixar a escola o mais acessível para esse aluno e a realidade dele. Além do mais, o que seria muito importante é que todos que atuam na escola tivessem acesso a Libras, que aprendessem o mínimo para poder se comunicar com esse aluno. Garanto a vocês, não vai doer.